Bem-vindos ao último vídeo da série sobre as raízes da antropologia, falando sobre esse conceito que, se não o primeiro, foi um dos primeiros a ser trabalhado e que ajudou, de fato, a constituir a antropologia enquanto uma disciplina. Passamos por toda a história da antropologia e chegamos aqui nesse momento, na pós-modernidade, nos anos 2000, em que então a gente vai também se questionar sobre os futuros da antropologia. Inclusive, é importante a gente definir que a antropologia hoje, se ela não serve mais para diagnosticar um elemento, um conceito dentro de um grupo social, justamente é porque a gente precisa questionar se a nossa própria interpretação, de fato, ela não deslegitima a interpretação daqueles que a gente estuda. Como assim? Bom, foi possível perceber com esse conceito de animismo e suas explicações ao longo dos vídeos como em todas elas, praticamente, passando desde os primórdios do século XVI até o começo do século XX, os antropólogos, de fato, eles não conseguiram levar a sério a ideia de animismo e passaram, então, a explicar a partir do seu próprio jeito, a partir dos seus conceitos, o que eles acreditavam que seria, então, essa prática. O que está por trás disso, e aí que eu me pego na referência desse vídeo, que é do Viveiros de Castro, que vai falar que os intelectuais não conseguem levar a sério os povos que eles estudam. Ou seja, nós, antropólogos, estamos muito longe dessa realidade, de fato, de lidar com a alteridade, a partir do momento em que a gente, de fato, não compreende que se tem alguém que nos fala que o espírito vive com eles, que um determinado pássaro é parte do grupo e realiza determinada ação, ou que determinado objeto tem um funcionamento tal e que é por causa do objeto que as coisas acontecem, a nossa primeira tentativa de explicar isso continua sendo, de alguma maneira, deslegitimar todo esse raciocínio, porque dentro da própria concepção de ciências sociais, esses elementos não entrariam, ou seja, a natureza estaria apartada, os objetos estariam apartados, e, consequentemente, a partir daí, a gente não consegue levar a sério esses fundamentos das outras culturas. Então, a acusação que Viveiros de Castro faz é muito grave, porque, na verdade, ele coloca em jogo toda a ideia de alteridade. Né? A alteridade, não esqueçamos que tem muito a ver, de fato, com você olhar para o outro e esquecer um pouco de si, né? Mas a antropologia deve, então, entender que ela devém desse processo de alteridade. E que, talvez, para que a gente consiga isso, a gente tenha que não levar a sério, não o que eles nos falam, mas passar a deixar de levar a sério a nossa realidade, a nossa cultura. Então, deixar um pouco de lado aquilo que é tão ancorado enquanto verdade para o nosso pensamento, para a nossa cultura, e passar, de fato, a considerar o verdadeiro e a sério o que a gente observa e o que nos relatam. Assim, o que está por trás desse jogo pode ser chamado de descolonização do nosso pensamento, que de alguma forma carrega toda essa origem eurocêntrica, evolucionista, funcionalista, ou seja, de tentar explicar, né, os fenômenos a partir da ideia de uma funcionalidade na sociedade e, de alguma maneira, deslegitima, desqualifica os outros povos, não quando os exotiza, né? Porque é muito comum perceber como esses processos de lidar com a alteridade muitas vezes caem em exotização do outro. E a descolonização do pensamento está atualmente muito em voga, porque realmente é preciso, principalmente nós, países do Sul,
descolonizarmos o nosso pensamento eurocêntrico, cartesiano, porque as lógicas que imperam aqui nesses países em nenhum momento deixaram de ser outras lógicas, né? E a gente só vai conseguir, de fato, se acertar com essa nossa ancestralidade a partir do momento em que a gente levar a sério essa outra lógica e não diminuí-la. Ou seja, pensar o animismo indígena dos nossos povos de forma séria e de forma a alterar a nossa maneira de pensar, vai dizer Viveiros de Castro. A gente poderia dizer, bom, o princípio primordial da antropologia, de que é compreender o ponto de vista do nativo, se a gente for partir desse pressuposto, de que a gente não está levando eles a sério, é basicamente uma utopia, é algo muito radical, mas raramente concretizado. E é óbvio que quando a gente fala de animismo, isso se fica muito claro, justamente porque desde os primórdios os antropólogos tentaram neutralizar esse desafio que se lhes apresentava do animismo indígena como um outro modo de pensar. E o que os antropólogos fizeram? Relativizaram e consideraram uma epistemologia, digamos assim, falsa. Mas o que deve ser feito, então? A gente tem que revirar as nossas próprias pressuposições para que a gente consiga abrir espaço para imaginar outras possibilidades de existência, outras possibilidades de pessoas habitando e se relacionando com objetos, se relacionando com animais, se relacionando com espíritos, ou seja, habitando uma multiplicidade de mundos. E esse exercício antropológico está muito longe de traduzir a ideia disso com conceitos que a gente já conhece. Porque, novamente, aí a gente realiza um reducionismo. Mas a gente precisa, de fato, construir uma outra maneira de pensar para daí que os conceitos possam emergir, possam aflorar. E aí a gente vai conseguir, talvez, conceber um mundo que inclua os não humanos. A gente vai conseguir conceber um mundo que permita uma prática conceitual de fazer a própria alteridade revelar os seus poderes. E mais do que isso, a gente vai conseguir abolir essa ideia de que todas as culturas são simetricamente iguais. Não se trata, então, de uma tolerância ao outro, a outra cultura, e colocá-las todas num patamar, ou seja, um relativismo cultural. Na verdade, o que está... Porque sempre o relativismo ele vai partir, vai continuar, digamos assim, na manutenção do poder daquele que é a forma central do pensamento. E colocar isso em suspensão significa, de fato, que a gente possa levar a sério outras visões de mundo e deslegitimar, ou seja, colocar em jogo, colocar em dúvida aquilo que está dentro da gente. Esse é o desafio que se coloca ao pensamento intelectual ocidental, antropológico, sociológico, filosófico, nesse contexto nosso, Brasil, anos 2000, em que cada vez mais se revoga, se mostra como necessário e importante o conhecimento de outras epistemologias e de outras formas de ver o mundo que não sejam interpretadas a partir da lente de uma antropologia simbólica e muito menos do relativismo cultural. Mas, enfim, da compreensão de fato do que esse outro mundo apresenta para a gente. É claro que, dentre todas as outras disciplinas, a antropologia teve, sim, uma atitude muito respeitosa com o pensamento indígena, né? Mas, a longo prazo, em termos políticos, inclusive, isso não logrou os resultados esperados, porque continua-se enxergando o indígena a partir
de uma perspectiva centralizada e universalizante. Então, ao fim e ao cabo, o que está em jogo aqui é o questionamento dessa universalização do pensamento. E, quem sabe, um apelo para uma transversalização do pensamento, multiversalização do pensamento, que a antropologia tem muito a exercitar. Então, esse é o convite que fica para a reflexão de pensarmos, de fato, um mundo habitado por outras formas de existência, por outras relações de intencionalidade, de consciência, de socialidade, que vão muito além do que a antropologia, desde os seus primórdios até hoje, conseguiu realizar, salvo raras exceções.